Amém? Vamos lá. Já estava aberto. Preciso encontrar. Podem abrir em Mateus 5? Culto de mulheres. Mateus 5, a gente vai ler do 1 até o 12. Aqui está tirando foto de mim, mas eu estou toda arranhenta. Faz parte. É um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, que é o Sermão do Monte. Todo mundo provavelmente já deve ter lido, mas hoje a gente vai começar a refletir um pouquinho sobre isso. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a uma encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino do céu lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se dos antigos profetas que foram perseguidos da mesma forma. Eu falei que eu ia ler até o 7, né? Desculpa aí, mas eu continuei. Então, quando Jesus estava falando sobre as bem-aventuranças aqui, ele estava se referindo às características das pessoas que se tornam cidadãos do céu. Ele não está falando de uma emoção, de um sentimento. Ele está falando de uma plenitude que só recebe aquelas pessoas que foram tocadas por Deus. E eu não sei se você hoje chegou se sentindo muito bem-aventurada, né? Normalmente, quando o nosso dia não está muito legal, a gente não se sente muito bem-aventurada. E a reflexão que a gente pode trazer hoje é sobre isso. Se nós estamos nos sentindo bem-aventurados, quando nós lemos esse texto, a gente se sente como Jesus espera que a gente se sinta. Quando Jesus falou sobre isso, ele estava falando para um povo, para uma multidão, para os seus discípulos, mas ele estava querendo mostrar por que valia a pena seguir a ele. Ai, que bom que você chegou, Camille. Então, ele queria mostrar... vale a pena entregar a vida para Jesus. Vale a pena entregar a vida para Deus. Tem um texto que está em Provérbios 20 que fala assim: é o Senhor que dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? E o problema é que a gente é mulher, né? A gente é mulher e a gente gosta de entender tudo ao longo do caminho. Então, quando a gente lê, por exemplo, esse Sermão do Monte, a gente vê assim: felizes são os pobres do espírito, felizes são os que choram. E a gente fala: ai, Deus, se você me explicar como é que isso vai funcionar, se você me mostrar de uma forma lógica qual é o sentido disso, pode ser que eu pense em talvez começar a talvez tentar a concordar com o Senhor. Então, nós que somos mulheres, normalmente a gente só se envolve em algo que a gente sabe exatamente como que vai acontecer, porque a gente gosta de ter o controle das coisas. E a gente lê isso e a gente fala: não é possível. Não é possível que isso funcione. Eu não vou fazer isso daqui, não faz sentido logicamente. Isso é contra tudo que eu já aprendi na minha vida. Eu não vou fazer isso, Jesus. E a gente resiste porque a gente não entende. Concordam comigo? E eu acho que por nós sermos mulheres, isso é mais forte em nós. Eu não sei. A impressão que eu tenho é que a gente tem esse gosto de controlar tudo. E calcular, né? Então, a gente pega e calcula
qual é a lógica de ser pobre de espírito? Qual é a lógica de chorar? Qual é a lógica de ser humilde? Ter fome e sede de justiça, ser misericordiosa, ter um coração puro, promover a paz, ser perseguida. Qual é a lógica disso? Sofrer zombarias e calúnias. Essas coisas não são agradáveis de se abraçar. Não é uma coisa normal, né? Para a gente querer e aceitar essas coisas como parte de nós. E acabamos resistindo porque nós não entendemos. E a primeira reflexão que eu quero trazer é de uma coisa que aconteceu essa semana na minha escola, que tem um aluno que estava aprontando todas dentro da sala, fazia um tempo já. Não é o meu que é o bipolar, é um outro, que fica tipo... O que estava acontecendo? Por ter um que dá muito problema, que é o bipolar, os outros que davam pouco problema foram meio que indo pelo ritmo, né? Por que eu vou chamar a mãe de um que dá 10% de problema se tem um que está dando 90%? A gente vai apagando o fogo daquele que dá 90% e aquele que estava 10% incomodando, a gente vai levando com a barriga. E eu chamei a diretora, aconteceu um conflito dentro da sala, e daí eu falei, Gabriel, por um acaso eu te desrespeitei? Aí ele falou, sim, professora, você desrespeitou. E ficou sustentando aquela informação. E daí eu chamei a diretora para ela ver o que foi que eu fiz para desrespeitar o menino, né? E eu sabia que eu não tinha desrespeitado, eu tinha discordado dele em algum assunto, e aí, enfim, ele estava há um tempo já me incomodando. E daí eu chamei a diretora levou ele para a sala dela e tal, e daí ela chamou a mãe do menino. E eu não queria que chamasse a mãe, porque eu sei que é uma família mais caótica, né? Mas, enfim, quando a mãe estava lá, estava eu, a diretora, a mãe e o Gabriel. Tudo na mesma mesa, na mesma sala. E daí me chamou a atenção que aquela mãe falou assim, se ele não melhorar, eu vou tirar as coisas que ele gosta. E hoje, exatamente hoje, está sendo o aniversário da menina, que todos os meninos são apaixonados por ela. Então, era o aniversário dela e estava todo mundo a semana inteira falando do aniversário, falando do aniversário. E daí a mãe falou assim, o Gabriel quer ir no aniversário da Ana. Mas se ele não melhorar, ele não vai no aniversário da Ana. E aquele menino começou a surtar, eu percebi que ele ficou realmente muito preocupado. Ele começou a ter uma crise ali e tal. E eu percebi, eu só acalmei ele quando eu falei, Gabriel, eu não quero que você perca o aniversário da Ana. Eu quero dar aula dentro daquela sala de uma forma saudável e eu quero que você consiga corresponder às coisas. Então, vamos lá. A minha intenção de chamar a tua mãe aqui não é que você perca as coisas boas da sua vida. E eu trouxe essa relação porque muitas vezes a gente enxerga Deus como se ele fosse o professor que quer tirar a gente da festa da Ana. A gente enxerga Deus dessa forma. Deus não me dá porque ele quer me penalizar. Então, se a gente enxerga Deus dessa forma, essa é a primeira coisa que a gente precisa mudar para que a gente consiga obedecer a palavra de Deus. Né? Nós não seguimos o passo de alguém de quem a gente desconfia. Vocês conseguem seguir alguém que você está desconfiado? Nossa, eu estou desconfiado que aquele Uber está meio estranho. Você vai pegar aquele Uber? Não, você cancela a corrida na hora. Nós não conseguimos seguir ninguém de quem nós desconfiamos. E muitas vezes nós desconfiamos de Deus. A minha pergunta hoje é, você confia mesmo em Deus ou você só finge que você confia? Porque às vezes a gente só finge. Mas lá no fundo, quando Deus fala alguma coisa para a gente entra em crise, a gente fica nervoso, a gente fala, não é possível que a vontade de Deus seja boa para mim. Muitas vezes a gente acha que Deus não nos dá algumas coisas que a gente quer que Ele nos dê, porque Ele está querendo nos penalizar. A gente interpreta as coisas desse jeito. Nossa, está dando as coisas erradas aqui na minha vida, o que foi que eu fiz de errado? Quem já pensou dessa forma? O que eu fiz de errado para Deus estar fazendo isso comigo? Então, a gente enxerga isso. A gente enxerga isso muitas vezes, a gente interpreta as coisas dessa forma. Deus está me penalizando porque Ele tem prazer em me penalizar. Ele não quer me dar o negócio porque Ele quer ver eu sofrer. E tem coisas que Deus deseja nos dar. Eu acredito que tem coisas que Deus deseja nos dar, mas Ele não nos dá até que a gente possa entregar essas coisas para Ele, até que a gente consiga entregar essas coisas para Ele. Conversei esses dias com algumas pessoas sobre isso. Então, tem uma história na Bíblia que é a história de Abraão. Todas vocês conhecem a história de Abraão e quando Deus pede para ele entregar Isaac, né? Faz sentido Deus pedir para entregar uma coisa que foi Ele que deu? Ele prometeu, Abraão, eu vou fazer a tua geração ser próspera, eu vou fazer a tua geração ser gigantesca e vai ser através de Isaac. Aí tá, Deus falou isso. Aí depois Deus fala para Abraão sacrificar Isaac.
E eu não sei, a Bíblia é muito resumida em relação a isso, mas vocês conseguem imaginar a aflição que Abraão passou naquela madrugada, antes de levar Isaac para ser sacrificado? Né? Então, muitas pessoas pensam que Deus nos prova para ver se a gente vai entregar. E eu não acredito nisso, porque Deus já conhece o nosso coração. Provavelmente Deus pediu para Abraão Isaac, porque Isaac já era uma coisa que estava ganhando um trono dentro do coração dele. Isaac já tinha se tornado a coisa mais importante para Abraão. E foi por isso que Deus pediu para ele, senão não fazia sentido. Né? Então, Deus não faz algo só para ver, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, não faz sentido ele pedir para ver, para que Abraão provasse para Deus que Deus estava em primeiro lugar. Não, provavelmente, aquele menino que Deus deu para ele se tornou um Deus para Abraão. Se tornou primordial, se tornou uma coluna necessária na vida dele, que ele não conseguia imaginar a vida dele sem aquele menino. Então, muitas vezes a gente precisa entender por que Deus está nos pedindo algo. E às vezes ele não está querendo nos tirar, assim como ele não quis tirar de Abraão e Isaac. Ele só estava querendo o coração de Abraão. Tem um livro que eu li, que é o Em Busca de Deus, eu acho, que é do Tozer. E Tozer fala sobre essa história e ele fala que o título do capítulo que ele fala sobre isso é A Bênção de Nada Possuir. Nós podemos ter muitas coisas, mas as coisas não podem nos possuir. Tem muitas coisas que têm o poder de possuir a gente. Não é a gente que possui. Não é a gente que possui essa família. É essa família que me possui, porque sem essa família eu não sou ninguém. Tem muitas coisas que não somos nós quem possuímos. A gente pensa que são coisas nossas, e por pensar que são coisas nossas, essas coisas estão nos possuindo. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão comigo? Então, quando Abraão entendeu aquilo, e eu imagino que tenha sido uma aflição muito grande, ele pensou, mesmo sem eu entender, eu vou obedecer ao que Deus está mandando. Abraão fez um plano na cabeça dele. Ele pensou, se Deus está me pedindo, e ele falou que seria através de Isaac que eu iria ter uma descendência, ele entendeu, se Deus falou, Deus não mente, então eu vou confiar em Deus. É essa confiança que a gente precisa ter em Deus, de que a palavra dele não muda. Então, quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente lê, mas a gente desconfia que ela seja verdade mesmo. E Abraão não. Abraão, apesar de entender que Deus estava fazendo algo, pedindo algo que fugia da lógica, ainda assim, Deus tem um plano que é mais claro e é melhor do que o meu. Então, ele pensou, eu vou então entregar para Deus e depois ele vai me devolver, porque ele pode ressuscitar de mortos. Nunca ninguém tinha ressuscitado. Vocês já pensaram nisso? Mas ele pensou, se Deus mandou, um plano ele deve ter. O plano que Deus foi, na hora, não deixar Abraão sacrificar Isaac. E aí, a partir daquele momento, ele estava livre para ter aquilo que Deus queria dar para ele. Ele estava preparado para ter. Então, muitas vezes, a gente precisa seguir esse caminho em que a gente realmente confia em Deus. Então, tem coisas que ele deseja nos dar, mas que nós só vamos poder receber depois que a gente entregar essas coisas para ele. Vocês já tiveram medo de perder alguma coisa? Tipo, um fantasma sempre falando assim, e se você perder tal coisa? E se você perder? E se acontecer isso? E isso abrigar, ter um lugar no teu coração, e você carregar isso, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, tem alguma coisa que você tem medo de perder? Aí está uma dica de talvez uma coisa que esteja ocupando o trono do teu coração. Não porque você vai pensar, nossa, que bom que vai ser se eu perder essa coisa. Não. Mas o medo indica. Por exemplo, não passa na minha cabeça o Benjamin e o Caio morrer. Não passa na minha cabeça. Então eu não tenho medo. É isso que eu estou falando, está entendendo? Tipo, não é que eu quero que aconteça uma coisa dessa, não, mas não passa na minha cabeça. Isso não me preocupa. Eu não tenho medo. Porque não gasto minha energia pensando sobre essas coisas. Então eu sou despreocupada em relação a isso. É claro que se tiver uma situação, o Caio ficou doente no hospital, eu estava lá e não fiquei com medo, porque eu não tinha o controle daquilo, mas eu confiava de que Deus tinha um plano. Não passava, nem naquele momento ficou passando na minha cabeça, e se? Está entendendo? Então, o medo indica que talvez algo está no lugar errado dentro do nosso coração. É uma pista, né? Nem tudo que Deus pede para você entregar, então, é para que você não receba, para que você não tenha.
Então, tem coisas que acontecem que a gente tem muita ansiedade para ter. Eu penso que só vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Isso, muitas vezes, Deus pede e Deus adia que a gente consiga receber essas coisas para que o nosso coração esteja preparado para receber elas. Talvez Ele queira te dar, mas Ele não vai te dar até que isso desocupe o trono do seu coração. Ficou claro isso? Em Salmo 78, 58, fala assim: provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Com seus ídolos, despertaram neles ciúmes. Então, não é o primeiro momento que a Bíblia fala que Deus tem ciúmes. Aqui ele está falando do povo de Israel. Deus tem ciúmes. Então, Ele não vai dividir a gente com outros deuses. Lá no povo de Israel, uma das coisas mais fortes que Deus mais martelava na cabeça deles é: não construam ídolos. Não construam ídolos. Porque Deus sabia que uma tendência humana é isso, né? É construir ídolos que ocupem o lugar de Deus. Eu queria que vocês abrissem comigo em Isaías 30. Em Isaías 30 eu vou ler um pouco mais. Isaías 30 é um texto grande, mas hoje eu estava relendo ele e Deus me lembrou de mais algumas coisas, então eu vou ler alguns trechos. No versículo 1 fala: que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Com isso, amontoam pecado sobre pecado. Pois, sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção do faraó. Tentaram esconder-se na sombra dele. Mas, ao confiar no faraó, serão envergonhados. Ao esconder-se nele, serão humilhados. Pois, embora o poder dele se estenda até Zoã e seus embaixadores tenham chegado ao Ranes, todos os que confiam nele serão envergonhados. Ele de nada os ajudará, mas sim lhes trará humilhação e desonra. Então, até aqui eu vou lembrar de algumas coisas que muitas vezes a gente deposita a nossa confiança. Então, tem muitas vezes que a gente deposita a nossa confiança num tratamento médico, num tratamento psicológico. E aqui na nossa igreja, uma coisa que me traz tranquilidade é saber que a gente apoia isso. Tem muitas pessoas que chegam para aconselhar com a gente fala: procura um médico. Você precisa ver isso, precisa tomar um remédio, talvez você precise de um terapeuta, né? A gente acredita na eficácia de tudo isso. Mas muitas vezes é nessas coisas que a gente deposita a nossa confiança. Muitas vezes a gente deposita a nossa confiança no nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente fala que às vezes a gente se confunde, a gente acha que quem paga o nosso salário é o nosso chefe, e não Deus que nos colocou lá, Deus que nos dá a capacidade de estar lá, né? Então a gente acaba depositando a nossa confiança naquele salário do fim do mês, a gente deposita a nossa confiança naquele trabalho que está colocando a comida na nossa mesa. A gente muitas vezes deposita a nossa confiança em contatos, em relacionamentos, em pessoas que falam para a gente, que nos prometem coisas, e a gente deposita a nossa confiança nessas pessoas. Eu acho que tudo isso pode ser uma ilustração do que Deus está falando aqui. Não procura se proteger no Egito. Não procura se esconder na sombra do faraó. Tem confiança em mim, confia em mim, que sou eu o primeiro, né? Não tem problema a gente buscar essas coisas, mas que a nossa confiança não esteja nelas. Aí eu lembrei daquele texto que fala que se não for o Senhor quem constrói a casa, em vão trabalha o homem. Se não for o Senhor quem protege a nossa vida, em vão a gente vai estar se esforçando. Outro texto que fala é que maldito o homem que confia nos homens, né? E que coloca a sua esperança na humanidade. E às vezes é nós mesmos que nós confiamos, na força do nosso braço, né? É na nossa habilidade de controlar todas as coisas para que eu não seja atingida, né? Então, muitas vezes, as coisas que deveriam ser secundárias na nossa vida se tornam uma fonte de confiança, uma fonte de segurança para nós. E Deus fala: não tem como você buscar ajuda no Egito. É em outro lugar que você precisa colocar a sua prioridade, o seu foco primário, né? Não tem problema. Eu quero deixar muito claro, não tem problema
a gente ter acesso a essas coisas, mas essas coisas não podem tomar o lugar de Deus em nós. Estão entendendo? Próximo trecho que eu quero ler, a partir do versículo 8. Do mesmo Isaías 30, tá? Agora vai e escreva essas palavras, registre-as num livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos, como testemunha de que esse povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos digam o que é certo. Falem de coisas agradáveis. Contem-nos mentiras. Esqueçam a verdade. Saiam do caminho estreito. Parem de nos falar do Santo de Israel. Essa é a resposta do Santo de Israel. Porque desprezam o que lhes digo e preferem confiar em opressão e mentiras. A calamidade virá sobre vocês de repente como um muro inclinado que se rompe e desmorona. Num instante desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilhas de barro, esmigalhados tão completamente que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar as brasas da lareira ou um pouco de água do poço. Assim diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber. Disseram, nada disso. Entraremos na batalha montados em cavalos velozes. Então, a primeira parte desse trecho que eu li está falando sobre essa nossa vontade de ouvir coisas agradáveis. A Bíblia fala que, no fim dos tempos, eles terão coceiras no ouvido e vão escolher mestres que ensinem a que eles querem ouvir. Né? E muitas vezes a gente vem no culto e a gente pensa, o culto não foi muito bom hoje, não falou comigo. Já passaram por isso? Não foi muito eficiente, porque eu não senti aquela vontade de chorar. E em João, esses dias eu estava lendo João 8. Vamos lá abrir lá? Para complementar? Deixa eu marcar aqui para poder voltar depois. João 8. Eu não passei esse daí para você, né, Vicky? João 8, 31. Jesus está falando com os fariseus e ele fala assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus mandamentos, meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que você quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Nossa, nem tinha me tocado que estava falando de Abraão aqui, e eu já estava falando de Abraão com Isaac. Enfim, continue. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo, é porque nem sequer conseguem me ouvir. Até aqui. Então, me chamou a atenção que tem tudo a ver com isso, de por que vocês desprezam o que lhes digo e preferem confiar em opressão e mentiras. Né? Voltando lá em Isaías 30, tem tudo a ver. Pessoas que não querem mais ouvir a Deus. Não estão interessadas em ouvir falar do Santo de Israel. Não me falem mais das suas visões, me falem de coisas agradáveis, esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito, parem de nos falar do Santo de Israel. São pessoas que, assim como aqueles líderes, não estão mais interessados em ouvir Deus. E nessa outra parte aqui,
pouquinho mais para frente, que é um trecho que me chamou muita atenção, é: assim diz o soberano, o Santo de Israel, vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, e não nos cavalos, né? Então a gente muitas vezes confia nesses cavalos velozes, mas eles não têm possibilidade de nos trazer a salvação. É Deus quem traz, e não as coisas que a gente busca. Mais para frente, no versículo 18 desse mesmo capítulo, fala assim: portanto, o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão. Pois o Senhor é Deus fiel. Felizes os que nele esperam. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhes pedirem ajuda. Certamente atenderá aos seus clamores. Embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, Ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão seu mestre com os próprios olhos, e seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: esse é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo fora, como se fossem trapos imundos, e dirão: já vai tarde. Esse trecho aqui, eu não sei se vocês perceberam, eu até marquei mais forte. É uma promessa para o povo de Israel. Está em Isaías. Isaías é profético em relação à vinda de Jesus, né? Então o povo de Israel está sendo corrigido ali. E daí ele fala: vocês verão seu mestre com os próprios olhos, e seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: esse é o caminho pelo qual devem andar. Ele está falando que Deus viria em carne e eles iriam ver com os próprios olhos. Então era uma promessa para Jesus. E isso está falando sobre quando Jesus veio, tá? Então a gente vai continuar um pouquinho mais, porque me chama muita atenção aqui mais uma parte mais para frente. Então ele está falando que quando Jesus veio, ele viria para mostrar para a gente qual é o caminho que a gente deve andar. Ali no versículo 23 eu marquei: então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar. Terão as colheitas fartas e muita pastagem para seus animais. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão cereais de boa qualidade, e o vento levará a palha. Esse trecho pareceu para mim uma promessa de que agora que Jesus já veio, a gente pode confiar que Ele vai dar chuva na hora que a gente estiver plantando. Então, para mim, veio como resposta ao fato da gente estar tentando plantar coisas. Está na hora de plantar. Nós estamos plantando nessa igreja, através dessa igreja, alcançando pessoas. Então, a gente está plantando. A gente está plantando na vida dos nossos filhos, né? Então, quando está na época de plantar, está na época de eu ensinar o Benjamin e o Caio, está na época de vocês ensinar o Benjamin, está na época de ensinar o Gabriel. Depois que Jesus veio, tem chuva sobre nós, na época que a gente está plantando. Chama mais atenção também que fala assim: vai ter pastagem para os nossos animais. Então, Deus vai continuar dando alimento para essa igreja. Foi isso que Ele quis me dizer nesse momento. Esse momento foi algo meio específico para mim, quando eu estava orando hoje. E fala: os bois e os jumentos que lavram a terra comerão cereais de boa qualidade. Me fez pensar nas pessoas que estão aqui trabalhando junto com a gente. Vão comer cereais de boa qualidade. Mas isso tudo são promessas para quando Jesus viesse. Jesus veio e a gente está vivendo isso hoje. E ele mais para frente fala assim: no dia em que os seus inimigos forem massacrados e as torres caírem, haverá riachos correndo em todos os montes e colinas. Parece com o que a Sandy falou na hora do louvor. A lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um só. Eu achei isso de uma coisa tão linda. Que é Deus falando que depois que Jesus viesse, e Ele já veio, as nossas noites são claras como o dia. E o nosso dia é 7 vezes mais claro. Vocês conseguiram pensar nisso? 7 vezes, que traz a questão de perfeição. Depois que a gente conheceu Jesus, os nossos dias precisam ser 7 vezes mais claros.
Assim será quando o Senhor começar a sarar o seu povo e a curar as feridas que lhe causou. E aí eu lembrei daquele tempo em que eu estava no hospital com o Caio. Um dos textos que Deus falou comigo lá foi Salmo 1. Eu estava lendo Salmo 1 e eu fiquei desenhando e eu fiquei refletindo sobre aquilo. Então, em Salmo 1, 4, fala assim, ó, não é o que acontece com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Eu não sei se eu falei isso para vocês, mas quando eu li o Salmo 1, Deus falou assim, ore para que essa doença do Caio seja como esse ímpio, que é levada pelo vento. Então, quando ele falou de ímpio ali, eu pensei em toda a maldade, toda a dor, toda a doença, toda a tristeza. A gente pode orar para que tudo isso seja levado como vento. Não quer dizer que nunca vai acontecer com a gente, mas a gente pode orar e pegar essa promessa que seja levado como vento. Então, quando ele falou aqui que o vento levará a palha, é disso que está falando também. Né? Então, eu lembrei lá, nossa, eu li Salmo 1, que falava que os ímpios seriam levados como o vento leva a palha. E aqui agora em Isaías 30 está falando também que Deus vai levar a palha como um vento. Então, a gente pode... Né? Me fez lembrar daquele momento. E lá também, Deus falou para mim, em Salmo 1, 2, fala assim, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E daí Deus falou que eu tenho que ficar firme nele de dia e de noite. A gente também falou sobre isso na escola de cantares, que à noite, quando fala da noite na Bíblia, está falando sobre os nossos momentos de sofrimento, né? Sobre o momento de dor, de tristeza, de sofrimento. E Deus falou aqui que depois de Jesus viesse, peguem isso junto comigo, depois que Jesus viesse, a nossa noite seria tão clara quanto o nosso dia. E o nosso dia 7 vezes mais claro. E confirmou com aquilo que Deus estava falando comigo no hospital. A tua noite vai ser como meio-dia. Tem vários versículos que falam isso. Nós podemos passar por momentos de sofrimento, vamos passar, mas pode ser como meio-dia, cheio da presença de Jesus, trazendo o consolo que a gente precisa. No versículo 29 fala, mas vocês entoarão um cântico de alegria. Então, esse capítulo me veio para trazer essa questão de você conseguir confiar em Deus. Nós precisamos confiar de que Deus tem planos de prosperidade para nós. E quando Ele não nos dá alguma coisa, talvez seja porque isso está ocupando um trono que é dele no nosso coração. Amém? Então, quando a gente alinha isso e a gente entende, nossa, Deus sabe mais do que eu, e eu posso confiar plenamente nele, eu não vou confiar nas coisas do Egito, eu vou confiar em Deus. Aí a gente começa a ler Mateus 5 com um olho um pouco melhor, né? E aí a gente começa a considerar, talvez seja interessante ser pobre de espírito. Tá? Então é por isso que eu falei tanto antes, para que a gente possa confiar em Deus plenamente, ao ponto de falar, tá, então, se eu vou ter que ser pobre de espírito, o que eu tenho que fazer, Deus? E aí a gente vai tentar entender o que é ser pobre de espírito. Vou falar só sobre 2 partes do Sermão do Monte, que é ser pobre de espírito e chorar para ser consolado. Então, eu não sei vocês, mas às vezes eu sinto que eu não tenho em mim nada de valor. Já sentiram isso? Ou é só comigo que acontece? Eu sou incapaz. Quem já pensou? Não tenho nada para acrescentar na vida de ninguém. Sou tão irrelevante. Irrelevante. Eu falei É I. Às vezes a gente fala errado sem querer, mas eu sei que é I. Irrelevante. Sou tão irrelevante. Teve dias que eu pensei assim, nossa, minha personalidade é tão fraca. A minha opinião não é digna de ser considerada. Eu não sei me impor como eu gostaria de me impor. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas normalmente quando a gente sente essas coisas, a gente pensa, ninguém pode saber que eu sou assim. E a gente esconde como se fosse um defeito, né? Todos esses pensamentos, normalmente, eles são abafados em nós e a gente quer mostrar que não, que a gente é ao contrário disso, que eu sou uma pessoa empoderada, que eu sou capaz de fazer diversas coisas, que eu tenho muita coisa para acrescentar na vida de todo mundo. E a gente fica fingindo que a gente tem tudo isso, né? Para disfarçar que, na verdade mesmo, que a gente é pobre de espírito. Então, quanto menos eu sou, mais Deus pode ser através de mim. Isso é o conceito de ser pobre de espírito. É diminuir nós mesmos para que Deus possa ser mais através de nós. E talvez seja isso que Deus estava falando sobre ser como criança. Deus fala isso em Mateus 18.
Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Provavelmente Jesus estava falando que essas crianças são pobres de espírito. Por quê? Porque uma criança, ela não pode sustentar ninguém. E ela não pode sustentar nem ela mesma. Ela precisa que alguém alimente ela. Então, é uma boa analogia para que a gente entenda o que é ser pobre de espírito, né? Quando nós nos vemos pobres de espírito, normalmente a gente se esforça para que ninguém perceba, porque é um defeito nosso. Então, a gente precisa começar a perceber, não, é bom ser pobre de espírito. Agora eu vou ler com vocês o texto de Apocalipse 3, quem quiser abrir. Vou abrir aqui também. Vou ler o versículo 17. É a carta para a igreja de Laodiceia. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez. E colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja zeloso. E arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com o meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E daí esses dias aí eu estava lendo Provérbios, eu acho que é em Provérbios 20, eu não sei porque que eu não anotei. Será que é mais para frente que eu tinha pensado em falar sobre isso? Que fala assim, ouvidos para ouvir e olhos para ver são uma dádiva de Deus. Então, em muitos momentos Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça. Então, a gente precisa pedir, Deus, me dá ouvidos que possam te ouvir. Né? É uma dádiva de Deus, a gente precisa pedir isso para Deus. E esse texto fala justamente de uma pessoa que é ao contrário do pobre de espírito, que acha que tem tudo, mas na verdade não tem nada. Que acha que não precisa de nada, mas na verdade precisa comprar o ouro puro de Deus. Certo? Então a gente precisa entender o que é ser pobre de espírito. É você realmente enxergar, olhar para dentro de você e perceber, eu preciso comprar fogo, ouro purificado pelo fogo, eu preciso das minhas roupas brancas, eu preciso do colírio para os meus olhos para que eu possa enxergar, e a gente só consegue isso em Deus. E sendo pobre de espírito e reconhecendo que somos pobres de espírito. E a segunda parte do Sermão do Monte que eu queria trazer é a questão de felizes são os que choram, porque serão consolados. Tem um bicho miminha aqui. Muitas de nós, para a gente sobreviver, a gente aprendeu a segurar o choro. Não é o meu caso, porque eu choro um monte. E quando eu falo de choro, eu não estou falando só de choro, mas eu estou falando de sofrimento em si. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que fugir do sofrimento, eu tenho que evitar o sofrimento. E a gente calcula tudo milimetricamente calculado, porque nós gostamos de entender todas as coisas previamente antes de acontecer. E a gente fica o tempo todo afastando o sofrimento, afastando o nosso desejo de chorar, às vezes pensando, nossa, o que eu vou fazer para não lá na frente não sofrer isso que eu estou sofrendo hoje, talvez. E só que isso faz mal. Nunca nós seremos capazes de controlar o universo para evitar o sofrimento, porque a gente não tem controle, é uma ilusão. E a nossa tristeza vem por causa da frustração, porque a gente está tentando controlar tudo e a gente se frustra, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou. Né? Então, é só uma ilusão que nos deixa mais presas ainda, que nos aprisiona e que leva a gente à exaustão. Então, muitas vezes a gente chega a ponto de ficar extremamente cansada, exausta, sem força para fazer nada, porque
porque a gente está tentando controlar o mundo e a gente não tem poder de controlar o mundo, né? Tem um texto que eu li que é do Christopher Shaw, é o devocional que eu estou lendo. Eu vou ler um trechinho para vocês. A ausência de lágrimas denota uma estranha dureza de coração. Davi, um dos homens mais genuinamente espirituais da Bíblia, derramou lágrimas com frequência. No Salmo 6, ele confessou ter regado a cama com elas. No Salmo 42, afirmou que suas lágrimas foram seu pão de dia e de noite. Cristo chorou por aquilo que nós não entendemos. Pedro chorou de forma desconsolada depois de negar Jesus. Os irmãos de Éfeso choraram quando Paulo lhes disse que não mais voltariam a vê-lo. Tudo isso indica uma forma natural de expressar tristeza e abrir as portas para Deus agir. Então, a gente precisa começar a sondar se a gente está evitando chorar. E a gente não consegue desfrutar de consolo de Deus porque a gente não chora. Tem um outro texto que está em 2 Coríntios, 2 Coríntios 7, que fala assim: agora, porém, eu me alegro por tê-la enviado. Paulo estava falando sobre uma carta que ele mandou para o povo de Coríntios, que tinha deixado eles tristes. E daí ele fala isso. Agora, porém, eu me alegro por ter enviado essa carta. Não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Então, muitas vezes, ao tentar evitar a tristeza, a gente também evita o arrependimento. A gente evita. 2 Coríntios 7, a partir do versículo 9. Então, muitas vezes eu acho que a gente acaba confundindo as coisas que são ensinadas aqui na igreja. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem ensinado a não seguir as emoções, mas seguir o Espírito. Né? E aí eu estava preparando a palavra e eu percebi que a gente pode estar correndo risco de estar abafando o sentimento. Quando a gente fala isso, né? Então se eu não posso seguir os meus sentimentos, eu tenho que seguir só o Espírito, então os meus sentimentos não importam e eu vou fazer de conta que eles não existem? E vai enfiando embaixo do tapete? E aí a gente não chora por causa dos nossos sentimentos, porque não posso chorar. Porque não posso seguir meus sentimentos, tenho que seguir o Espírito. Então às vezes a gente se confunde com aquilo que é ensinado, né? Então, nós não queremos que vocês confundam isso. Nós nunca falamos que vocês não podem sentir. Nós não podemos agir pelos sentimentos, mas nós precisamos identificar o que nós estamos sentindo, chorar, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai ser consolado. Então, talvez seja até o caminho, né? Eu só vou conseguir não ser guiado pelas minhas emoções quando eu olhar para ela, quando eu chorar, quando Deus me consolar. Aí, consolada, eu vou conseguir ser guiada pelo Espírito. Aí, senão a gente vai vivendo com um luto que a gente não vive, sabe? Quando meu pai morreu, eu vivi o luto. Se eu não tivesse vivido o luto, eu podia estar sofrendo até agora por causa da morte do meu pai. Então, muitas vezes a gente pega e abafa sentimentos, a gente não chora, a gente ignora eles e a gente não consegue se libertar deles, porque a gente não consegue receber o consolo de Deus em relação a eles. Então, tem a ver com isso, você ser capaz de chorar, de você olhar e ir na presença de Deus para entregar tudo isso. Não podemos entender que os sentimentos não importam, que eles precisam ser abafados a qualquer custo e ignorados. Nós precisamos entender que a gente precisa permitir que a nossa alma chore, a gente precisa permitir chorar para que Deus possa nos consolar. Depois disso que estaremos fortes para sermos conduzidas pelo Espírito Santo e não pelos nossos sentimentos. Estão comigo? Posso concluir, então? Vamos abrir em Jeremias 29, 13? Jeremias 29, 13 fala assim. Eu nem abri e já queria falar o que estava escrito lá, não vou lembrar.
Eu achei que estava escrito aqui, não está. Vocês me procurarão. Obrigada, Vicky. Agora eu não preciso procurar na minha Bíblia. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu acho que para a gente conseguir procurar a Deus de todo o nosso coração, a gente precisa se livrar dessa desconfiança que eu falei. A gente precisa se livrar dos nossos ídolos. E a gente precisa se livrar desse disfarce de que, não tem nada doendo aqui. Então, para concluir, é isso que eu queria trazer, que a gente não tem como encontrar Deus se a gente não procurar Ele de todo o coração. E para procurar Ele de todo o coração, a gente precisa se render, confiar, se livrar dos ídolos e parar de disfarçar. Chorar para ser consolado. Amém? Vamos orar? A gente vai fazer mais uma música para a gente pegar e praticar isso. Vamos procurar Jesus hoje de todo o nosso coração? Podemos? Jesus, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor falou conosco hoje. Eu te peço que a gente não saia do mesmo jeito que a gente entrou, que a gente consiga enxergar, Deus, se dentro de nós a gente te enxerga como um professor que quer nos punir, e não quer deixar a gente ir no aniversário da nossa amiga. Eu te peço, Deus, que a gente se arrependa hoje pela falta de confiança no Senhor. Nós não queremos fingir que confiamos no Senhor. Nós queremos confiar de verdade. Eu te peço, Deus, que desenvolva no nosso coração uma pureza de coração, que a gente não tenha nenhum outro ídolo. Que se tem alguma coisa, Deus, lá do Egito, que está ocupando o nosso coração, se a gente acha que é o nosso trabalho que vai nos salvar, a nossa profissão, o nosso marido, se a gente acha que são os nossos filhos, se a gente acha que são os médicos, se é aquilo que eu estou fazendo para tentar melhorar, pela minha própria conta, que a gente não ache, Deus, que essas coisas que a gente escolhe para tentar se levantar tem o poder de nos salvar. Somente o Senhor tem. Abre os nossos olhos para te ver, para ver dentro de nós o quanto nós precisamos do Senhor, Pai. Nós somos pobres, nós estamos nuas, e nós precisamos do seu colírio para enxergar as coisas. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus, Deus, que a gente pare de disfarçar, que a gente consiga derramar lágrimas, Deus, aos seus pés. Nós queremos derramar lágrimas aos seus pés. Nós queremos secar os seus pés com os nossos cabelos. E derramar, Deus, nos seus pés o nosso perfume mais caro. Aquilo que nos custa mais. Nós queremos entregar para o Senhor. Nós não queremos mais ter medo de perder o nosso perfume precioso, Pai. Porque Ele vai ter derramado nos seus pés. Em nome de Jesus, Deus, nos toca. Para que essa música seja verdade em nossos corações. Oh Deus, correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor.
reina sobre mim. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio. Diga isso a Ele. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Se coloque em pé, por favor. Essa noite, 3h52, eu tive um sonho muito ruim. E esse sonho, um demônio vinha e eu durmo assim, durmo de lado. E ele segurou o meu braço muito forte, mas me segurou mesmo. Sabe quando você não consegue se mexer? E eu começava aquela opressão que você não consegue falar, sai em nome de Jesus, não sai, gruda na tua garganta, é um desespero. E foi uma luta até que eu consegui reagir, e eu acordei desesperado. Aí fui ao banheiro, daí encontrei com o Thiago indo trabalhar, que ele vai 4 horas da manhã. Falei, meu Deus. Falei, não, você não vai me parar, não. Você não vai segurar as minhas mãos. Ele segurou meu braço. Ele tentou me paralisar. Eu falei, não. A minha vida é para Jesus. E eu acho que você chegou de uma maneira muito difícil essa tarde aqui. Mas eu não sei se você percebeu que Jesus já estava aqui. Ele já estava aqui. Jesus só estava esperando, querida, sente, vamos conversar, vamos tomar um café, com toda a generosidade que existe dentro dele.
E a Sandy começou a ministrar o nosso coração. E, meu Deus, ai, eu chorei. E eu falei, meu Deus, a gente como mulher, às vezes não tem tempo nem de chorar. A gente não tem tempo de se derramar, a gente não tem tempo de... Porque a gente trabalha e o Senhor quer tomar um café com você, porque ali, uau, é o seu descanso. Eu recebi essa tarde como um descanso no Senhor. A Keis falou, tia, você precisa descansar. A Keis falou, tia, você precisa descansar. E descansar no Senhor, gente, é muito diferente de descansar. É muito diferente. Então, assim, eu vou te tirar da tua zona de conforto. Essa é a minha função como pastora. Pegar o cajado e falar, vamos, para cá, ovelhinha, para cá, ovelhinha. Vamos, vamos, vamos. E você vai sair do seu lugar e você vai sair da zona de conforto. E se é a dor que está te paralisando, você vai entregar ela para o Senhor. Se é o medo que está te paralisando, você vai entregar ele para o Senhor. Se é a raiva, se é o senso de justiça. Por que isso acontece comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Pergunte para o Senhor. Ele é manso e suave, ele é humilde. Ele vai te carregar no colo como ele me carregou no início aqui. Mas sabe, gente, isso é tão pessoal. É de mulher para mulher. E Jesus ama de acordo com a nossa singularidade. Ele vai falar com você de uma forma que você entenda, de uma forma que eu entenda. Então, assim, eu vou pedir para você, se possível, Sandy, repetir esse louvor, para que as meninas se sintam amadas e abraçadas por Jesus. E se renda a Ele. Se renda. Não tem outro caminho, querida. Para você ser consolada, você precisa se render. Se alguém te fizer rendição, é com as duas mãos para cima. Você precisa se render para que as tuas lágrimas caiam, que a taça do Senhor Jesus lá no céu encha, aleluia, e ela vire. No céu não haverá dor, não haverá medo, não haverá raiva. E há um treinamento aqui nessa terra. Se você se sentir à vontade, saia da zona de conforto, nós vamos orar por você. Sim, aqui. Jesus. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere, anseio por ti. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, eu
eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés, oh, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Oh, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu sou o vaso. Eu sou o vaso. Xereirabas. E eu sou o vaso. Eu quebro aos teus pés, porque tua presença vale mais, vale mais. Quebro, todo orgulho eu quebro diante de ti. A desconfiança eu quebro diante de ti. O controle eu entrego diante de ti. Minhas tantas questões eu entrego diante de ti. A minha dor eu quebro diante de ti. Eu quebro todos eles diante de ti, porque a tua presença vale mais. Som.
Jesus. A mulher é algo tão precioso para Jesus. Tão precioso para Jesus, que quando ele ressuscitou, elas foram as primeiras a saber. Já imaginou isso? E os anjos falaram: ei, o que vocês estão procurando aqui? E elas correram para falar para as pessoas que estavam em luto, provavelmente, né? O luto é algo muito dolorido, isso que a pastora falou, é muito dolorido. Mas a gente também precisa tratar o luto, porque o Senhor também. Mas nós precisamos nos render à cura. Não render só à salvação de Cristo. Gente, tem tanta coisa no Senhor Jesus que a gente ainda não conhece. Tanta coisa. Mas nós precisamos nos render. E Satanás, ele é sujo. São 3 coisas que ele traz para nós: medo, vergonha e culpa. Medo, vergonha e culpa. E quando Satanás pega uma mulher, a mulher é suporte em casa. Ele vai abalar todos os seus filhos e ele vai abalar o seu esposo. Então, você seja forte e corajosa. Forte e corajosa. Eu vos escolhi porque eu sou. Você é forte e corajosa. Porque ele é. Não é porque a gente. Se você não é, você vai se tornar. Mas isso depende do seu posicionamento, independente da sua idade. Independente da sua idade, o Senhor te faz forte e corajosa. Amanda, Deus tem uma família incrível para te dar. Às vezes os nossos pais, Sil, não foram os melhores. Mas você, Sil, está sendo uma mãe incrível para Pietra. Yes. Continue, seja forte e corajosa. E o ser forte e corajosa, a gente não é lutar sozinha, meu Deus. Olha a igreja que você está. Olha do seu lado quem está. Por favor, não sofra sozinha. A Rai mora lá em São José dos Pinhais, não sofra sozinha. Vocês moram em Campina, não sofram sozinha. Nós estamos aqui. Liga, chama, sabe? Não deixa chegar no inflamável assim, sabe? Sabe, manda mensagem: pastora, pelo amor de Deus. Eu fui na célula da pastora Quinta, né? E eu achei incrível o dia que ele se expôs de um jeito. Ele falou assim: eu estava chorando no vestiário, porque ele tinha sido humilhado por uma situação X. Ele pegou e ligou para o pastor Tiago. Um homem de quase 40 anos, já é pai de família, ligou para o pastor. O que tem de errado nisso? Nada. E foi ali que o pastor Tiago falou: uau, é isso, é isso, isso. E ele secou as lágrimas. Ele falou: pastor, vamos continuar, vamos andar mais uma milha. Jesus vai usar pessoas para te abençoar. Pessoas. De como ela é, cabelo curto, longo, enrolado, loira, branca, morena. Jesus usa pessoas para te abençoar. E agora vamos sair ao contrário. Você será a pessoa para abençoar outras pessoas. Você será a resposta de oração para outras mulheres, para crianças, para homens no teu trabalho. Nós estamos de passagem neste mundo. O céu nos espera. Seja forte e corajosa, porque a única coisa que você leva para o céu é a tua família. Amém? Deus abençoe. Oi, meninas. Para a gente finalizar, tem um café lá embaixo que vocês mesmas contribuíram. Eu agradeço de coração. A gente vai poder tomar um café lá embaixo. Mas eu queria que a gente levantasse uma oferta pela vida da Sandy, que veio tão prontamente nos abençoar. Queria que vocês pudessem colocar aqui, ou direto no Pix. Qual Pix? No meu Pix, que daí eu passo para ela tudo que entrar. Você coloca aí, Vicky, consegue escrever aí meu Pix? É 41